nós estamos também não só para reconhecer a grandeza de Deus, nós estamos também, ó Deus, para reconhecer aquilo que nós somos, como nós diz a tua palavra. Somos mais fracos, necessitados, ó Deus, somos pecadores, como nós diz a tua palavra, agora regenerados para a glória de Cristo. Por isso, meu Deus, perdoa esse Deus, perdoa nossas vidas, porque a tua palavra diz que nós falhamos, pecamos em pensamento, pecamos pelo olhar, pecamos, ó Deus, com o nosso coração, conscientes e inconscientes, nas práticas, nas ações, ó Deus, na dureza do coração, todos nós, ó Deus, de alguma forma, falhamos diante do Senhor. Não somos perfeitos, por isso nos apresentamos diante de sensibiliza a nossa alma, sensibiliza o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Olha o clamor desse povo, olha o clamor desses que elevam os seus corações, se apresentam diante do Senhor, porque reconhecem que necessitam e carecem da graça de Deus. Nós estamos também nessa noite, Pai. Primeiro culto do ano de 2020. Queremos estar em todos os domingos neste ano e proporcionar para te adorar e para te exaltar. Nós estamos também nesta noite para apresentar aqueles entes queridos, amigos, aqueles que estão padecendo, aqueles que sofrem, meu Deus, por essa enfermidade, Covid. Visita eles, ó Deus. Lembramos agora, nesse momento, da vida do Antônio, que está lá no hospital, em Saragati. Que o Senhor visita esse leito, ó Deus, em nome de Jesus. Que a sua saturação volte à sua normalidade, ó Deus. Faça milagres, como sempre o Senhor faz, pode e realiza segundo o seu querer. Lembramos também da vida da mãe da Nélia, Senhor, que está internada, da mesma forma, a tua poderosa mão a princípio para a glória de Deus. Traga a cura dessa filha, também colocamos e agradecemos a vida da feira, Senhor, tem se recuperado, Pedro de Paulo, Pedro de Mar, e tantos outros, ó Deus, que às vezes nós nem conhecemos, que estão internados e precisam da tua graça. Nós lembramos também de outras enfermidades que às vezes até esquecemos, por exemplo, como a filha da Maria Antônia, visita essa mulher lá na sua casa, ó Deus, ela tem sentido dor, cansado, e ela colocou a mão direita sobre mulher. A vida do seu irmão, João Filho, já com uma certa idade, debilitado, fragilizado, mas a tua graça pode alcançar, Deus, e renovar o teu vigor. A vida do Alonso, Deus, em nome de Jesus. São pessoas queridas que são alvos das nossas orações para a glória de Deus. Visita, Deus, aqueles que estão enfermos também, não só no aspecto físico, mas aqueles que estão enfermos no aspecto espiritual, coração duro, frieza, longe da graça de Cristo Jesus, traz um grande avivamento, aquece o coração, a alma, em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles que caminham com o Senhor, mas por algum motivo o seu coração está triste, abatido, amargurado, ó Deus, lembra o Senhor, em nome de Jesus, traz um grande avivamento, esse ano de 2021, tem um ano diferente, tem um ano, Pai, pelo qual se aproxima do Senhor, ande contigo, fique os olhos, somente no autor e consumador da fé, ó Deus. Salva esse povo também, nessa live, ó Deus, dá um pouco a ele, dá família, o marido, a esposa, em nome de Jesus, Senhor. Que haja libertação para a glória e honra do teu nome. Aquece a tua igreja, afirma a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a fé daqueles que estão fracos, Senhor, para a glória de Deus. Visita esta igreja nesta noite com poder, com graça, com majestade, ó Deus, para que sejamos envoltos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nos coloquem em pé, ó Deus, diante das lutas, das dificuldades, das fragilidades que cada um de nós temos, ó Deus. Abre os céus, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. É em Cristo Jesus que nós adoramos. E nesta noite, Deus,
Montanhas altaneirás, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente a ti. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, na Tua presença, Pai, está a Tua igreja neste momento, ó Pai, com o fim único de Te adorar e de glorificar o Teu santo e bendito nome. Vem, Senhor, nosso Deus, abençoar a cada pessoa que adentrou Tua casa neste momento, ó Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, inspirando-nos para que assim possamos, nosso Deus, tirar grandes lições da Tua palavra e pôr em prática durante os dias de nossa vida. Pai, abençoa também aqueles que não puderam chegar até aqui, mas o Senhor conhece os motivos de cada um, ó Deus. Esteja abençoando onde eles estiverem, que eles possam estar na Tua presença e o Teu amor, a Tua misericórdia seja alcançado nos seus corações. Pai, abençoa também os doentes, os enfermos. Pedimos a Tua bênção sobre cada um, ó Deus. Visite com o Teu poder, restaurando aqueles que for Tua vontade, dando saúde, e aquele que não for para ser curado, ó Deus, mas que o Senhor possa estar dando força, fé, esperança, confiança em Ti, que eles possam estar, ó Deus, aguardando a chamada, mas confiando em Ti e esperando tão somente na Tua misericórdia. Pai Santo, abençoa também, ó Deus, a Tua igreja nessa cidade, ó Pai, que ela possa ser uma igreja forte, atuante, uma igreja que possa anunciar o Teu evangelho, o Teu reino, a muitas pessoas que ainda estão longe de Ti, sem o conhecimento da Tua palavra. Pai, abençoa também, ó Deus, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, na prostituição, no pecado. Transforma esses corações, ó Deus, para que eles possam ter uma nova vida em Cristo Jesus, que eles possam ter um novo nascimento para que possam dar a vida eterna. Pai Santo, fique conosco durante este culto e que a Tua palavra que vai ser exposta nessa noite possa falar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui alimentados da Tua palavra, apto a Deus, para viver uma vida na Tua presença. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura em 1 Reis, capítulo 3.
Eu vou ler do versículo 7 até o versículo 13 e depois do versículo 16 ao 28. Irmãos, é uma leitura, parece um pouco estranha, né? Mas eu creio que ela traz para nós uma grande lição para cada um de nós sobre a confiança em Deus e sobre a certeza de que Deus responde às nossas orações. Vai falar sobre Salomão, grande servo de Deus, aquele que foi surpreendente do seu pai no reino de Israel, né? Então, o versículo 7 começa dizendo assim: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar o Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao Teu servo coração compreensivo, para julgar o Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisas. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernirem o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te o coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve, nem igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora, do versículo 16, nós vamos ver aqui o fruto do seu pedido, o fruto daquilo que Salomão pediu. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntos, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. Eu, seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei
porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui, irmãos, porque aqui nós vemos aqui a resposta imediata de Deus. Os irmãos podem sentar. A resposta imediata de Deus ao pedido de Salomão. Salomão podia ter pedido riqueza, glória, né, grandeza, mas ele não pediu. Ele pediu de sabedoria. Por quê? Porque ele estava diante de um grande povo, de uma grande nação, e ele sentiu-se como uma criança. Ele sentiu-se que ele próprio, por si só, não tinha condição de governar aquele grande povo, que não se podia contar. Então ele pediu a Deus sabedoria, coração sábio, entendimento, para que pudesse governar aquele povo segundo seu pai havia governado. E nós vemos, irmãos, que Deus deu sabedoria. Nós vemos aqui neste texto, o último que nós vemos aqui, aquelas duas prostitutas que deu à luz na mesma casa. Nós vemos aqui que um filho de uma morreu, ela pegou o filho da outra que tinha também dado à luz. O filho dela morreu porque diz que ela se deitou em cima do filho, né? O filho morreu, ela pegou o filho vivo da outra, colocou nos seus braços, e colocou morto ao lado da mãe do filho vivo. Depois viu aquela confusão, um problema muito grande, né? Podemos notar que é um problema grande, muito grande mesmo. Era uma vida. Ali era uma vida que está em jogo. E nós vemos que o rei teve aquela sabedoria tão grande, vinda de Deus. Quando uma dizia uma coisa, a outra dizia outra coisa. Ele não tinha aquela estrela, né, para adivinhar qual era a verdade. Mas nós vemos que a sabedoria de Deus fez com que ele mandou trazer uma espada, divide o menino, dá metade a uma, metade a outra. Ah, meus irmãos, nós vemos que a própria mãe, a mãe legítima, não ia aceitar mesmo isso. Então, a mãe, que era a mãe do menino vivo, disse: de maneira alguma mateis, dá o menino vivo a ela. Aí a sabedoria de Deus falou no coração de Salomão: dá o menino a essa aqui é a verdadeira mãe. Porque o amor de mãe aguçou de tal maneira que ela disse: não, dá o menino vivo, mas não mate. Então, mesmo nós precisamos de sabedoria. Nós vivemos num tempo tão difícil em que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos tanto de sabedoria. Não vamos pedir a Deus riqueza, não vamos pedir a Deus outra coisa, né? Grandeza, prosperidade material, mas vamos pedir a Deus sabedoria, para que Deus possa nos dar como deu Salomão. No meio de uma pandemia tão grande que nós vivemos aqui, irmãos, tanta injustiça que nós vemos no nosso Brasil também, no mundo. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, que Deus dê sabedoria a nós, para conviver com a situação, mas pedir a Deus também sabedoria para os nossos governantes, aqueles que estão na liderança do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, que possam ter sabedoria vinda de Deus, para que possam fazer justiça. Amém? Que Deus abençoe. Neste momento, irmão, nós vamos passar a um momento de louvor. A palavra está com o grupo de louvor, e após o grupo de louvor, a palavra está com o pastor para a mensagem da palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, para louvarmos a Deus. E Deus está sempre conosco, desde quando estamos ali nos arrumando para vir à casa do Senhor, nós já estávamos adorando a Deus. E tudo o que nós fazemos aqui é o Senhor mesmo quem nos guia, com essa palavra também, onde nós precisamos buscar a Deus em sabedoria.
E essa canção que nós vamos cantar, ela diz que nós venhamos, voltemos ao nosso Deus, voltemos mais rápido ao Senhor. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e aliviará, nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor. Senhor Jesus tem todo o poder. Todo o poder está em suas mãos, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, como povo do Senhor, voltar a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor visite o Teu povo. Visite aqueles, ó Deus, a quem o Senhor um dia derramou o Seu precioso sangue, Pai. E pode nos curar do pecado, da frieza espiritual, de tantas coisas que nos afastam de Ti, Pai. E nós precisamos a cada dia desse milagre, Pai. Vem sobre nós, ó Deus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim.
saber que Cristo morreu naquela cruz, pagou alto preço. E Ele é um Deus de milagre, Deus de poder, onde nós podemos confiar em meio a qualquer tribulação, a qualquer dificuldade. Ele é o Deus de todo poder. Porque tudo que temos nessa vida, tudo é passageiro, mas o que nós temos de mais precioso é o Senhor Jesus. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Deus seja louvado, ó Deus seja engrandecido. Nós temos só o Senhor. É a salvação, ó Deus, é a garantia de tudo que temos, Pai. Porque tudo que temos um dia passará, Pai, como acabamos de cantar. E a Ti, ó Deus, rendemos o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do nosso bom Deus, amém? É muito bom podermos cantar, louvarmos e exaltarmos o nome desse bom Deus. Esta noite Deus tem um milagre para a sua vida, você crê nisso? Esta noite Deus quer falar à sua alma, ao seu coração. Tanto você que está aqui presencial conosco, como você também que está online. Que Deus em breve possa
trazer você à casa do Senhor para juntos, nesse momento, participarmos daquilo que é tão importante para nutrir a nossa fé e o nosso coração. Eu quero convidá-los, se assim desejarem, a abrirem comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, apenas o verso central a respeito da ceia. Nosso coração foi preparado, a nossa alma foi aquecida, canções que exaltam o nome desse Deus maravilhoso, assim foi feito. E agora é o momento que espiritualmente ainda seremos alimentados ao participarmos da ceia. Temos ainda uma longa jornada, não só 365 dias, mas talvez muito mais do que isso, mas quem sabe, também muito menos do que isso, até sermos promovidos para a glória eterna. Amém? Você que está em casa nos acompanhando, pense na sua vida, como está o seu coração, como está a sua saúde espiritual. É importante nós estarmos na casa do nosso bom Deus. O texto central de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, é bem conhecido de todos nós, quando o autor, o apóstolo Paulo, orientando a igreja aos Coríntios, mas também nos orientando nesta noite, ele disse: porque todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho, diz ele, anunciamos a morte do Senhor até que ele volte. Cristo ainda não retornou, mas em breve ele estará levando a sua igreja para a eternidade. E todos aqueles que nasceram em Cristo, tiveram a sua mente iluminada, os seus olhos abertos e o seu coração aquecido e receberam o selo do Espírito Santo, agora anelam por esse dia tão maravilhoso da vinda de Cristo Jesus. Enquanto isso, a igreja vai caminhando, a igreja vai militando, a igreja vai lutando, vencendo os seus desafios. E mês a mês, que é o contexto desta igreja local, nós nos relembramos da promessa de Cristo, da sua morte e também do seu grande amor por nós. Você que está online conosco, não deixe de estar na casa do Senhor. Eu sei que a pandemia nos distanciou, mas em breve volte à casa do Senhor. Você que está aqui presente, nós iremos participar da ceia. Mas eu pergunto, se alguém ao adentrar no templo foi omitido na porta de pegar o seu cálice, o pão e o seu vinho, se alguém assim, levante a sua mão, que o diácono de plantão estará levando até você. Alguém? Temos ali, diácono, por favor, Daniel, parece que tem ali, não? Ninguém? Todos. Que bom. Eu quero convidar você a se colocar em pé comigo, você que está preparado, você que teve um encontro com Cristo, você que está aqui conosco, que ainda não se reconciliou com esse Deus gracioso. Faça isso o mais rápido possível. Se renda a Ele, se entregue a Ele como seu único e suficiente Salvador. A nós que aqui estamos, você pode abrir, tirar aí a tampinha, cuidado para não derrubar o pão, tá? Você também já pode tirar o lacre, ele é um lacre como se você estivesse abrindo um copo de água, e nós estaremos orando, estaremos participando desse momento. Todos conseguiram? O lacre é como se você estivesse abrindo um potinho de requeijão, só levantar com a mão ou com a unha. Todos conseguiram? Nosso presbítero Lucas. Nós vamos orar agradecendo ao nosso bom Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado por participarmos da ceia do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio. No pão e no vinho não há poder, mas eles representam o teu corpo naquela cruz e o sangue derramado por nós, para a memória daqueles que amam e servem a Ti. Temos um ano pela frente, pelo menos é o que nós planejamos, mas só conseguiremos chegar ao final e prosseguir nesse caminho se o Senhor mantiver o nosso coração aquecido no poder do Espírito Santo.
Abençoa agora este pão e esse vinho. Simbolicamente, eles representam o teu amor por nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Naquela noite, o Senhor Jesus, ao ser traído, ele disse aos discípulos e diz a nós: comamos e bebamos todos nós. Amém. Você pode guardar o seu recipiente, ele é descartável, você leva para sua casa e faça aquilo que você achar melhor. Nós vamos orar agradecendo esse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado por participar da ceia. Fortalece a fé do teu povo, aquece a alma, o coração, coloca aquilo que nós precisamos, a ousadia, a coragem, o amor, o desejo, o ânimo, a alegria, a perseverança, no poder do teu Espírito Santo. Visita esta igreja, que sejamos encontrados, visitados e achados pelo poder do Senhor, meu Pai. Agora, Deus, olha para nós, vamos ouvir a tua palavra, que ela possa falar à nossa alma, traga inspiração, aquele que vai falar, como também aqueles que vão ouvir, aqueles que estão presenciais, como aqueles que estão online conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Eu quero convidar o nosso seminarista, Cleverson Souza. Ele não mudou de função. Ele não foi nomeado a um grau maior ou menor. Longe disso. Que o seminarista Cleverson, 2021, ele vai para o seminário. Ele e a sua família. E me permita aproveitar, então, já que o Mateus está com saudade do pai, chamar a Luma também, que vem à frente, antes de ministrarmos a palavra. O Mateus vem à frente junto com a mãe, a Luma. A título de informação, você que está presencial e você que está online, o evangelista Cleverson trabalhou aqui durante um tempo, depois trabalhou em Campina da Lagoa, e durante esse tempo ele estava sendo membro ali da igreja local. E a partir desse ano ele se torna membro desta igreja de Ubiratã. Tanto ele como a sua esposa Luma, como o seu filho Mateus. Vocês estão vendo que ele já está andando. Por quê? Porque para o seminarista Cleverson ir ao seminário, ele precisa de algumas coisas. Primeiro, ele precisa estar arrolado ao presbitério, assim faz. Mas agora o seminário exige que ele precisa ser membro de uma igreja onde tem um conselho. Campina da Lagoa é uma congregação presbiterial, não tem um conselho, e nós temos o conselho, então nós estamos assumindo essa família como membro da nossa comunidade. E assim estaremos orando por eles, estaremos ajudando financeiramente, estaremos cuidando da vida espiritual do seminarista Cleverson, sua esposa Luma, e do seu filho Mateus. Nós vamos recebê-los, então, como membros desta comunidade. Ainda que seja por um pequeno tempo, 4 anos, 5 anos no máximo, se ele não reprovar em nenhuma matéria, claro, né? Orem para que ele não reprove, fique lá só o tempo necessário. Mas é um curto tempo de espaço que estarão conosco. Mas eu preciso fazer pelo menos uma pergunta ao jovem casal e ao Mateus. Tá bom? Seminarista Cleverson, me permita chamar de Cleverson e Luma e Mateus. Vocês prometem serem fiéis a Cristo Jesus até a vinda dele? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Você que não nos ouviu online, ele falou amém. Igreja, mesmo assentados como vocês estão e você que está online, eu faço uma única pergunta a vocês. Vocês prometem orar pela vida do seminarista Cleverson, Luma e Mateus e contribuir conforme as suas necessidades? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Espero que você que esteja online também tenha dito amém. Vamos orar por vocês? Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos e te louvamos pela vida dos teus servos, Cleverson, Luma e Mateus.
Que o Senhor o sustente nesse período, nesta jornada em Cristo Jesus. Os dias serão difíceis, serão árduos, mas a tua presença ao lado deles fará com que eles se encham de alegria, de força, de gozo e perseverança, Pai. Ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Mateus, pode sentar, depois a gente conversa, tá bom? Luma, pode sentar. Acho que ele queria colo, né? Seminarista, fica à vontade, a palavra é sua, nesta noite. Boa noite, meus irmãos, que Deus nos abençoe, você que acompanha online, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Amém? E também, se Deus permitir, eu tenho conversado com a Luma, né? Em dezembro, nós queremos estar aqui também em Ubiratã, aproveitando a reunião do presbitério, para batizar também outro membro, né? Que a Luma está grávida novamente, nós não sabemos o que é, mas se Deus quiser, em dezembro estaremos aqui também para multiplicar a igreja de Ubiratã, né? Então, nesse sentido, nós queremos ajudar o crescimento da igreja, tá, meus irmãos? É um prazer falar com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso 23. História do jovem rico. Evangelho de Lucas. Você que está em casa também, acompanhando, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe? Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa te falta. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo isso, ele, essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da tua palavra, ela é maravilhosa, e ela fala ao nosso coração. Como o pastor orou, que o Senhor nos traga inspiração, iluminação, e que a tua igreja, diante de tudo que aconteceu, louvor, e nós queremos de fato, Deus, que o maior milagre que nós podemos receber é a salvação em Cristo Jesus. E muito obrigado, Deus, pela igreja de Ubiratã, e que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui presencial e aqueles que nos ouvem, que não propriamente ainda fazem parte do corpo de Cristo, mas que têm sido impactados pela palavra do Senhor, pelo discipulado, e que o Senhor esteja abençoando a cada um, no nome de Jesus. Amém. Ano novo, vida nova, novas expectativas. Talvez você que me ouve, você que está aqui na igreja, ficou com vontade de usar branco. Não sei se aqui em Ubiratã, mas em Campina da Lagoa não teve aquela tradicional queima de fogos. Acredito que devido à pandemia, ao avanço agudo da pandemia na nossa região não teve, mas nas grandes capitais também não tiveram. Mas posso dizer que de maneira familiar eu ouvi alguns fogos e eu creio que algumas famílias se reuniram. Não estou discutindo o mérito da aglomeração, não quero entrar nesse mérito, mas eu vi pessoas andando de branco, pessoas preferindo dar o primeiro passo com o pé direito. Em alguns anos, algumas pessoas tinham aquela nota de R$1, elas colocavam na carteira no dia 1º. A ansiedade para sair a mega da virada, dizendo assim, agora eu fico rico, agora vai mudar. Aliás,
há um desejo, né? E agora, ainda mais agora com a pandemia, né? Que venha a vacina, que venha paz, que venha harmonia. Embora a pandemia dê uma amenizada, nós entramos num ano, parece que nós não saímos do ano de 2020. Essa pandemia deu um atrasado nessa virada de ano. Mas existe uma expectativa do ser humano, existe uma expectativa da humanidade que cada virada de ano aconteça algo novo. Viradas de ano são marcantes, principalmente na nossa cultura ocidental. Nós gostamos de viradas de ano. Isso nos traz expectativa, novos sonhos, novos projetos. Eu tenho certeza que você tem projetos para sua família. Talvez o ano de 2020, com certeza o ano de 2020 paralisou muito os seus projetos, interrompeu muito dos seus sonhos. Você tem expectativas. Mas se você foi ali na página do Facebook da igreja e viu, e você que está presencialmente, o tema da mensagem é Ano Novo, Velhas Manias. Porque de fato, o ano passa, mas algumas manias que nós temos não passam. Alguns trejeitos, algumas falhas de caráter, ou como a Bíblia define, pecado. Isso não passa. Apesar que se há essa expectativa de um ano novo e agora eu vou ser melhor, algumas promessas, né? A famigerada promessa de emagrecer, você fala, agora dia 1º eu já entro magro, eu já vou para uma academia, eu vou para algum lugar, e vai passando um feriado, vem outro, você desiste, você fala, não, deixa para o ano que vem. E o interessante é que quando você vai para as Escrituras, você não encontra expectativa de virada de ano. Você não encontra pessoas com expectativa, mas agora esse ano vai ser melhor, esse ano não, isso é uma coisa da nossa cultura ocidental. Agora a Bíblia está cheia de grandes expectativas. A expectativa de um Deus que cria um jardim perfeito, um mundo perfeito em 7 dias, põe o homem no jardim perfeito e fala, eu tenho a expectativa que esse homem vai cumprir os meus caminhos. Eu botei lá uma árvore que ele não pode tocar, mas eu tenho a expectativa que ele vai cumprir. Um homem que depois do pecado tem a expectativa e fica na expectativa que virá, de acordo com Gênesis 3,15, um Redentor. E é bom que se diga que a mulher hebraica, a mulher de Israel, ela tinha uma grande expectativa quando nascia um filho homem. Porque de fato se sabia que o Messias seria um homem, um salvador, aquele que haveria de libertar o povo de Israel, e não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade. Por isso que quando nascia um homem, independente do que fosse, havia grande alegria, porque havia essa expectativa. Será que é esse o Messias? Será que é esse o Emanuel? Há essa expectativa. Há uma expectativa no povo de Israel quando Moisés se levanta como um grande profeta, mas de certa forma frustrada quando o próprio Moisés fala que haveria de levantar um profeta maior do que ele. Pensaram que seria Josué, mas Josué também, em algum dado momento, ele não se importa muito com o que está acontecendo. Ele fala, olha, o povo pode ficar aqui misturado com outros povos, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma expectativa que se o povo mudasse a forma de governo, da teocracia para monarquia, e se levanta Saul, um homem que foi escolhido pela população, pela democracia, a primeira escolha democrática, onde o povo queria um rei, não queremos mais Deus, havia uma expectativa que a monarquia libertasse Israel. Havia uma expectativa que Davi seria um grande libertador, e foi, mas isso perdurou a Bíblia. Salomão, um homem que teve um reinado pacífico, um homem que expandiu Israel, mas no final do seu reinado, houve divisão por causa do seu filho que assumiu o trono. Os profetas que viveram no período da monarquia, do estado dividido entre reino do norte e reino do sul, também tinham a expectativa que o Messias viria. E na plenitude dos tempos, essa expectativa se cumpre. Mas é interessante que com a vinda de Jesus, muda um pouco a expectativa. Porque Jesus disse, olha, eu estou vindo, mas eu voltarei. Então nós, como igreja, nós deveríamos, e não sei se todos são assim, ficar na expectativa da volta de Cristo. Nós deveríamos ficar na expectativa da volta de Cristo, porque há uma expectativa, há uma evidência, que infelizmente nós só lembramos em períodos como foi esse ano. Quantas pessoas de maneira talvez
inocente, até sincera, disseram: agora Jesus vai voltar. Vem uma grande pandemia. E agora, com a mutação do coronavírus, já tem pessoas falando que, não, agora está tudo preparado para vir um anticristo, né? Eu vi lá, tá lá tudo escrito na novela que eu vi, tá lá na novela do Apocalipse, né? Eu não li a Bíblia não, mas eu vi lá na novela, e vem essa pandemia, tá tudo certo, a gente lembra disso. Mas é por isso que eu creio que Jesus disse que, como nos dias de Noé, assim se dará a vida do Filho do Homem. Dias de paz, onde pessoas se casam e dão em casamento, onde o povo não espera, onde o povo perdeu a expectativa. Mas a igreja do Senhor ainda clama Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Há todo um enredo bíblico que fala de expectativa. O próprio Evangelho de Lucas é uma grande expectativa na escrituração ou na composição desse Evangelho. Quando Lucas escreve um compilado de 2 volumes, é um amigo, onde ele mostra ao seu amigo Teófilo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Esse tratado que foi escrito em um único volume, mas em 2 livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, onde ele tem o propósito e a expectativa de convencer Teófilo do quão importante é Cristo Jesus e a igreja do Senhor. E também perdura a expectativa quando você olha o capítulo 17, todo o contexto que está envolto no Evangelho de Lucas, quando ele começa a dizer quem são de fato aqueles que devem entrar no reino de Deus. Jesus começa a contar uma parábola, ele começa a falar de perdão, ele começa a falar de algumas coisas, e o povo não entende. Mas como Jesus era mestre em pegar histórias que aconteciam na hora e tirar lições preciosas, e como diz um estudioso chamado Simon Kistemaker, que ele fala o seguinte, que Jesus, de maneira intencional, sempre se põe ao encontro de pessoas. E eu creio que na presciência e na sua onipresença, na sua onipotência, ele sabia, há um homem rico, há um homem importante vindo por esse caminho, e eu preciso me pôr nesse caminho. O evangelista Marcos vai contar que esse homem, quando vê Jesus, ele provavelmente sabia quem era Jesus, sabia da importância de Jesus, ou da fama de Jesus. Esse homem se ajoelha diante de Jesus. E ele começa a revelar a sua expectativa. Qual era a sua expectativa? Não era de um feliz ano novo. Talvez a nossa é. A expectativa dele era herdar a vida eterna. Uma nova expectativa, mas uma pessoa cheia de velhas manias, velhas falhas de caráter. E é nisso que eu gostaria que vocês observassem o texto. Um homem que tinha uma expectativa justa, uma expectativa valiosa, como eu e você temos. Aliás, quem aqui, ou até mesmo você que me escuta, ou até mesmo pessoas que são do seu círculo de relacionamento, quando você diz assim, você quer ir para o céu? Quem em sã consciência não quer ir? Quem em sã consciência diz, não, eu prefiro o inferno? Não, todo mundo quer o céu. Aliás, quando uma pessoa morre, qual é a frase das pessoas que ficaram sobre essa pessoa que morreu? Pode ser uma pessoa muito ruim. Foi para um bom lugar. E as pessoas que estão na beira da morte, que têm tempo para refletir no leito da enfermidade, no leito da morte, esperam encontrar um bom lugar para morar. Eles querem vida eterna. Esse homem, apesar de todas as suas posses, não era diferente. E ele se põe aos pés de Jesus, ele se ajoelha e diz o seguinte, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E a primeira lição está na própria resposta de Jesus. Quando ele contra-argumenta aquilo que esse jovem fala, ele fala, quem é bom, senão apenas Deus? Se você pega aquilo que Marcos fala e junta com aquilo que Lucas fala, um homem importante, um homem que, segundo o final do livro de Lucas, fala que ele tinha muitas posses, um homem que se ajoelha, um homem que se põe aos pés de Jesus, um homem rico, que se põe aquilo que talvez era a parte mais suja de um corpo de uma pessoa que andava no deserto. Não tinha tênis fechado, não tinha nada, e a pessoa se põe aos pés de Jesus. Assim como aquela pecadora ungiu os pés de Jesus. Esse homem faz isso e fala, bom mestre,
Marcos vai mais além, fala que Jesus o amou. Mas apesar de Jesus entender a intenção, ele começa a corrigir aí. É por isso que no tema eu trabalho a ideia de velhas manias. Porque esse homem tem uma ideia errada de quem é Jesus. Porque para o jovem rico, esse homem, Jesus é apenas um bom mestre. Jesus é apenas um grande psicólogo. Jesus é um cara bom, é um cara que está caminhando aqui, que tem um bom exemplo, que eu quero seguir o exemplo dele. Nada mais que isso. Mas Jesus aqui ele se coloca de uma maneira divina, ele fala, bom não, bom é só Deus. O que Jesus está falando é o seguinte, eu sou mais que mestre. Porque eu não sou apenas um bom mestre, eu sou Deus. Porque só Deus é bom. E muitas pessoas têm expectativas erradas, velhas manias, porque não conhecem Jesus na totalidade. Quantas pessoas afastaram da igreja, não dessa ou de outra, nessa pandemia, porque tiveram falsas expectativas sobre o Jesus que serviam? Culparam Jesus pela pandemia. Onde estava Deus em meia dor? Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, Jesus era um mordomo que tinha que fazer o que ela queria. Livrar as pessoas do seu círculo. Aquelas pessoas que ela conhecia. E é interessante isso, né? Como nós lidamos com a dor. As pessoas... E essa pandemia mostrou muito isso, né? A pandemia foi avançando e nós falamos, não, mas a igreja tem que... A igreja vai sofrer, as pessoas vão sofrer, tem que entender a vontade de Deus. Quando aconteceu na sua família, quando aconteceu com você, quando veio perto de você, aí é diferente. Aí a pessoa dobra o joelho, aí a pessoa começa a falar, Deus, porque está batido a minha alma, Deus, porque comigo? Porque nós temos uma expectativa de um Jesus que ele é como se fosse um funcionário, e se você não foi ainda, você vai naquelas empresas como Burger King, e que você, quando não está com muito tempo para esperar, você vai naquele negócio chamado drive-thru, e você pede o lanche, e quando você passa na outra parte, o lanche está pronto. É interessante como essa expectativa de Jesus ela cresceu ao longo da história. Nós não somos um povo mais acostumado a processos. E nós temos uma cultura, e parte das pessoas que nos escutam, talvez você que está na minha casa, se acostumou com processos longos. Estava comentando hoje de manhã com uma pessoa ali na cidade de Campina da Lagoa sobre o valor que em algumas regiões se dá ao frango caipira. Mas os irmãos sabem melhor do que eu. Eu não sou uma pessoa que foi criado na zona rural. Mas os irmãos sabem que para se criar um frango caipira, se leva tempo. Não é como esses frangos que nós comemos aí, que eu estou falando agora, ele está pequeno, e amanhã você já pode comer ele, porque ele já cresceu, ele já estufou, ele já inchou. Perceba, nós não estamos mais acostumados a processos. Você tinha, aliás, muitas pessoas aqui nem tinham celular. Era um telefone. Muitas pessoas aqui, aliás, não tinham telefone. Iam naquelas empresas tinha uma empresa assim que ficava na cidade. Eu lembro em Campo Mourão que você, para ligar para alguém, você ia numa empresa cheia de telefone, pegava um cartão, uma ficha, falava no máximo 30 minutos. Hoje, ai do seu filho se ele não estiver online no WhatsApp. E tem que responder agora. Nós consumimos velocidade. E Deus tem que estar na mesma velocidade. É como se Deus tivesse que se amoldar à mesma velocidade da internet. É como se Deus tivesse que se amoldar a esse mundo frenético que nós estamos. Um mundo sem pausa. É como se Deus tivesse que servir. E isso por quê? Porque eu tenho uma expectativa errada sobre quem é Jesus. Esse jovem fala, esse cara é um bom mestre. Esse cara é um cara legal. Aliás, o que acontece muito na televisão em virada de ano? Não televisão, vamos falar uma coisa que aconteceu muito no YouTube, negócio de live, né? Igreja, hoje você está vendo culto por uma live, mas pessoas famosas, cantores do mundo secular, estão fazendo live, muitas lives, e uma coisa interessante nesses cantores, sertanejo, pagode, funk. Sabe uma coisa que eu achei interessante nesses caras? Todos eles estão cantando música gospel no meio da live. Você pode colocar lá, no meio da live vai ter uma música evangélica lá. Sabe por quê?
Porque atrai boas energias. Porque é bom falar desse cara. Como diz, né, como dizia uma mulher da televisão, não é Deus, é o cara lá de cima. É um cara que é legal. Há um tempo atrás, eu estava escrevendo algumas devocionais e mandava no Facebook. Algumas pessoas até de Ubiratã receberam, Campinho da Lagoa, e eu parei, né? Deveria ter continuado, mas parei, resolvi parar, não, achei que não estava fluindo mais, parei. E meus irmãos, quantas pessoas da igreja, fora da igreja, falaram que você tinha que continuar. Sabe por quê? Porque é bom falar sobre Deus. Eu quero ouvir de Deus. E aí algumas pessoas que não tinham tanto compromisso com a igreja, eu falei, legal, então vem na igreja ouvir a palavra de Deus. Se filia na igreja, porque na igreja você vai ouvir muito mais. Aí a pessoa falou, não, igreja não. Eu gosto de ouvir sobre Deus, é legal ouvir sobre Deus. Mas não ao ponto que isso me dê compromisso. Por quê? Porque Jesus é um bom mestre. Jesus não é Deus. Porque Jesus é Salvador, mas não é meu Senhor. Aliás, esses dias um pastor muito conhecido na internet, ele disse o seguinte, que nós somos escravos de Cristo. Uma nova geração de pessoas que tem servido a Deus ficou louco com esse pastor, porque esse termo é muito forte. Eu não sou escravo de Cristo. É sim. Você era escravo do mundo e agora você serve a Cristo. E Cristo te inclinou de tal forma, se não é Cristo inclinando o seu coração, você voltaria de novo, você voltaria a servir ao mundo, se não é a inclinação perfeita do Espírito Santo no seu coração, eu e você voltaríamos. A história do filho pródigo poderia se repetir. Se não é o Pai constantemente nos atraindo para a sua vontade, nós voltaríamos e voltaríamos e voltaríamos. Por quê? Porque nós não conhecemos Jesus na plenitude. Por isso que Oséias vai falar, conheçamos e prossigamos a conhecer os caminhos do Senhor. Nós não podemos parar. Paulo falava, antes eu falava como menino, mas agora que sou homem, falo coisas de homem. Nós temos que conhecer mais. E eu não falo apenas no termo teológico, mas no termo de vivência. Aprofundamento das Escrituras. Aprofundamento da leitura da Bíblia. E depois que surgiu, e eu não quero ser crítico, uma onda de novelas evangélicas na televisão, o pessoal e chega a um ponto assim, nossa, essa novela está de acordo com a Bíblia. Aliás, vai lançar mais uma, do Gênesis. E eu já vi o trailer. Está errado já. Já está errado. Eles já colocaram uma teologia totalmente errada sobre a criação do mundo. Você já vai assistir o primeiro capítulo, eu sei que você vai assistir, vendo teologia errada. Depois o pastor Nilson vai ver e vai falar para você o que está de errado lá. Está errado, eles vão ensinar coisa errada. Mas tem muita gente que não conhece a Bíblia, que não leu, que se não aprofundou no conhecimento bíblico. Legal, amém. Esses dias alguém me perguntou, parece que teve uma, né? Teve do Apocalipse, agora vai ter do Gênesis, né? Falou assim, Cleves, eu gostei de como Deus vai matar o anticristo. Falei, como? Aí vai soltar um raio e ele vai sair, e o anticristo vai sair como fumaça. E eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Está na Bíblia? Falei, tá, na novela. Não. Nós temos que ler um pouco mais as Escrituras. Porque a leitura das Escrituras corrige esse tipo de coisa. Por quê? Preste atenção no que o texto fala. Jesus fala, eu não sou bom. Mas Jesus, olha, ele pergunta agora das Escrituras. E vem o segundo erro, a segunda mania das pessoas. Jesus diz o seguinte, você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre pai e mãe. Então esse homem cai no erro que muitos caem. Ele fala o seguinte, e alguns estudiosos eles vão propor a ideia que esse homem, quando encontra Jesus, ele está de joelho. Quando Jesus fala, você conhece, você segue o que está aqui? Esse homem levanta e fala, Jesus, sigo tudo. Não bebo, não fumo, não roubo, faço tudo. Eu sou o cara. Sabe qual que é o segundo erro? Legalismo. Pessoas legalistas. Que condenam o cisco do olho do irmão. Mas que não vê a trave que está diante dele. E esse homem iria ver a trave. Ele iria ver a trave logo, logo.
É o erro do legalismo. Jesus preparou desculpa a palavra que eu vou aqui, mas uma armadilha para esse homem. Esse homem cai e incorre no erro da meritocracia. Porque qual que é a expectativa desse homem? Vamos voltar na expectativa dele. Vida eterna. E Jesus ainda pergunta, você segue a Bíblia? Você segue a lei? Você segue a lei? Você segue a lei? Agora perceba uma coisa. Olha o que Jesus fala nesses mandamentos. Não cometa adultério. Adultério, ele é relacionado a quem? Com Deus ou com o homem? Adultério, na lei de Moisés, é relacionamento conjugal. Esse homem não cometia. Não mate. É a questão de relacionamento. Não furte. Questão de relacionamento. Não dê falso testemunho. Questão de relacionamento. Honre pai e mãe. Questão de relacionamento. Se você observa, pessoas legalistas esquecem da totalidade dos mandamentos. Você sabe o que Jesus fez aqui? Quando Moisés escreveu a lei, em quantas tábuas ele escreveu? 2. Você percebeu que Jesus, de maneira intencional, omitiu uma tábua? Não tenha deuses diante de você. Não terá outros deuses diante de mim. Não tome o nome de Deus em vão. Descanse. E eu vou chegar nisso lá no último ponto. Porque o legalista, ele esquece de algumas partes. Ele omite, ele bate no peito, ele fala eu sou bom, eu aconteço. Quando alguém erra, ele pisa, ele faz questão de pisar. Pessoas duras. Pessoas que querem ter grandes expectativas durante o ano, mas não querem mudar o coração. E é muito difícil, e aqui vai um conselho com todo amor, e a Bíblia fala que aqueles irmãos mais experientes na caminhada cristã, e que quando eu coloquei isso na minha mensagem, foi com todo amor, eu fiz uma pausa no sermão na hora que estava estudando para orar. Algumas pessoas mais experientes na caminhada da fé criam algumas manias assim, e você que é mais novo, preste atenção nisso, você que está em casa, preste atenção nisso. Você adquire algumas manias e você fala, eu não mudei até agora e não vou mudar mais. A sabedoria e aprender não tem idade. E você já percebeu que com o passar do tempo, esse é um ciclo natural. Você, quando vai ficando mais velho, você já não tem muito mais para oferecer, não é verdade? Fisicamente. Eu sei que você quer ajudar. Mas, por exemplo, você quer ir num rio nadar, não consegue mais. Você quer correr, já não consegue mais. Você quer fazer as coisas da juventude, já não consegue, não é porque você não quer, é porque Deus tem colocado uma limitação no corpo humano. Isso acontece comigo. Eu lembro de coisas que eu fazia com 15 anos que agora eu já não consigo mais. E tenho certeza que coisas que eu consigo fazer agora com 29, não vou conseguir fazer com 40. Isso acontece. E sabe qual que é a única coisa que fica para as pessoas e vai ficando ao longo da vida? Sabedoria. Se você envelhece sem sabedoria, sem graça, sem simpatia, eu te pergunto, o que sobra para você? Nada. E aí as pessoas falam assim, aquela pessoa é um velho rabugento, uma velha rabugenta. Porque provavelmente desprezou a sabedoria, desprezou o aprender, desprezou essa questão, por quê? Porque eu sou bom, eu não preciso de ninguém. Porque nós vivemos numa época que as pessoas, dentro da questão de prestação de contas, já não querem mais prestar contas. Não querem prestar contas mais à liderança, não querem prestar contas a ninguém. Fazem o que quer porque eu sou dono do meu próprio nariz. E aí eu não entendo, sinceramente eu não entendo que tipo de vida com Deus é essa. C.S. Lewis já fala que cristianismo e casamento não se faz sozinho. E talvez o pior dilema do legalista é que ele é tão bom, que ele não consegue ficar perto de ninguém. Por quê? Porque ele é o melhor, ele está acima de todo mundo tem um defeito, ele segue melhor, os filhos dele são melhores, e ele não vê erros acontecendo, e esse homem bate no peito, mas vem Jesus, e ele fala, te falta uma coisa. De maneira indireta, Jesus cita
parte da outra tábua dos mandamentos. Ele fala o seguinte: olha, te falta uma coisa. Vende tudo, dê aos pobres e me segue. A ideia de Jesus aqui não é apenas vender. Jesus não queria uma vida de miséria para esse homem. Jesus queria testar a capacidade, aí vem a terceira mania. Cuidado com os ídolos que carregamos no coração. Esse jovem tinha ídolos. Esse jovem não amava a Deus sobre todas as coisas. Esse jovem começou desobedecendo já o primeiro mandamento. O primeiro e segundo ele jogou para o espaço. Porque o dinheiro estava acima dele. Porque o texto fala, ele entristeceu. E ele se afastou. Todo mundo luta contra um ídolo. Não ache você que você não tem ídolos. Porque nós às vezes achamos que os ídolos são da esfera religiosa. Não. O nosso coração facilmente idolatra as coisas. Nós idolatramos líderes religiosos, nós idolatramos a nossa família, nós idolatramos filhos, nós idolatramos a nossa casa, nós temos a capacidade de idolatrar qualquer coisa. Ao ponto que Jesus pediu uma coisa para ele: obedeça apenas o primeiro mandamento. Comece a honrar a Deus. Esse homem não era capaz de deixar tudo o que tinha e servir a Cristo. Esse homem não fez como aquela mulher que estava no poço conversando com Jesus e que foi tratada por Jesus e que ela tinha apenas uma coisa, ela tinha um cântaro. O cântaro era o sustento dela, era o lugar que ela tinha água, e aquela mulher deixa o cântaro e corre para a cidade para servir a Jesus. Como a pandemia tem evidenciado pessoas que não têm a capacidade de deixar coisas para servir a Jesus. Eu sei, algumas pessoas têm restrição de vir à casa de Deus, eu sei disso. Novamente aqui em Ubiratã nós passamos por um período crítico de novo, eu sei. Mas quantas pessoas estão usando a desculpa da pandemia para dizer o seguinte: pandemia, não vou vir para a igreja não, pandemia aí ó. Vou pegar coronavírus, eu vou na lotérica, eu vou no banco, eu vou no calçadão, eu vou lá, eu vou comer lá fora, mas na igreja pega. Quantas pessoas estão usando a desculpa da pandemia para não abraçar, mas que na verdade, antes da pandemia já não gostavam de abraçar? Eu acho que depois que todo mundo vacinar, independentemente do país que vinha a vacina, primeira música que a equipe de música deveria cantar, para fazer um teste assim, sabe? Se acabou o coronavírus, é aquela música Recebi um Novo Coração do Pai. Porque tem muita pessoa falando o seguinte: olha, a vacina vai resolver tudo. Não vai. Porque a vacina não vai curar pessoas que já têm a predisposição de viver distanciadas de pessoas. Porque esse jovem não entendia Jesus como Salvador, como Senhor, mas entendia esse homem como apenas bom. E pessoas boas, você não tem a capacidade de abrir mão de tudo. Discípulos de Jesus abrem mão de tudo. E se você me perguntar se a história termina aqui, não termina, porque na história subsequente, do verso 24 em diante, os discípulos ficaram tristes, porque Jesus ainda afirma: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, uma pessoa apegada às riquezas, entrar no reino de Deus. E alguém pergunta para Jesus: mas então quem pode ser salvo? Se é tão difícil se salvar, se é tão difícil, se não depende do que eu faço. Porque, pense comigo, quantas vezes você abriu mão das coisas de Deus por interesses pessoais? Em algum momento você fez isso. E esse homem se entristece porque ele não tem a capacidade, não de não vender, mas de confiar em Jesus. Porque o texto, ele não fala apenas assim: vende tudo. Não, vende tudo, apenas venda, e que você vai herdar a vida eterna. Qual que é o desafio de Jesus? Vende tudo e me segue. Esse homem até poderia ter vendido tudo, mas não tem a capacidade de seguir Jesus diariamente. Nós devemos seguir Jesus. Eu não sei o que espera para você esse ano. Se esse ano nós vamos enfrentar uma pandemia até o primeiro semestre, até o segundo semestre, se Deus... Eu não sei o que Deus tem preparado.
Eu sei que talvez você que me ouve, você participou de uma corrente ainda esse ano, determinando bênção, vitória, decretando 12 dias de oração para 12 dias de vitória. E eu sei que muitos já participaram no ano passado, não adiantou nada, porque Deus não tem compromisso com essas coisas. Eu sei que essas mandingas, com essas superstições, mas não creia nisso. Porque Jesus ele termina essa história dizendo o seguinte: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Talvez você ache o seguinte: a minha vida é impossível de dar jeito, é mesmo. Essa é a notícia que eu tenho que te dar, é impossível. Mas é possível para Deus. E Deus não é bom mestre, Ele é Deus. Só um é bom, é Deus. E Jesus disse no Evangelho de João: eu e o Pai somos um. É por isso que Ele teve a capacidade de dizer na cruz: está consumado. Eu paguei porque eu sou Deus. Esse é um ano, não da vitória, não de nada. É um ano de nós confiarmos mais e mais nos caminhos do Senhor. Não se entristeça como o jovem rico. Siga Jesus. Não olhe para trás, porque todo aquele que olha para trás não é digno de Cristo. Eu queria desafiar você, que tem assistido esse culto, ou talvez tenha passado de culto em culto online. Venha para a igreja. Venha para a casa do Senhor. Não que esse culto deve parar, né? Não deve. Outras pessoas vão assistir, outras pessoas vão ver. Mas tem pessoas que... Eu quero falar para você que está ouvindo. Venha para a igreja. Venha para a igreja. Não se acostume com isso. Não desanime nesse ano. Se em 2021 Deus novamente travar os nossos planos, caminhe. Abra mão. Como você abriu em 2020. Em 2020 você abriu mão de liberdade. Você abriu mão de muitas coisas. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com a tua igreja. Que o Senhor abençoe esta comunidade, Deus, que agora também, de maneira oficial, faz parte, Deus, da minha comunidade aqui em Ubiratã, Deus, como membro dessa igreja, como discípulo de Jesus, não apenas como um seminarista ou evangelista que fui um dia, mas como um discípulo de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja, que ela possa ser relevante na cidade. E que o seu único objetivo seja expandir as fronteiras do reino, levar o evangelho com fidelidade, simplicidade e santidade. Que o Senhor nos abençoe nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Volte aqui, seminarista, vem aqui com a família novamente. Que esta palavra possa fazer morada no nosso coração, amém? Que Deus possa aquecer a nossa alma. Quero convidar a família. Já saiu a família? Faz favor, Luma, traga aqui novamente o Mateus, vem aqui. Nós precisamos passar, antes de orarmos e impetrarmos a bênção, nós precisamos passar a vocês algumas lembranças que vocês devem levar da nossa comunidade. Deixa-me informar a vocês que no último orçamento do Conselho da Igreja Presbiteriana, a família do seminarista Cleverson foi colocado também como aquela família que a igreja vai ajudar, vai colaborar. Não vai ser muito, mas o pouco que a igreja vai contribuir, com certeza, vai abençoar a vida deles. Então, mantenha a sua fidelidade com seus dízimos e com as suas ofertas. Eu quero pedir para vocês chegarem um pouquinho mais para cá, para vocês saírem ali na transmissão e o pessoal de lá poder acompanhar também. Deixe-me passar para cá que vai ser mais fácil. Luma, Cleverson, Mateus, nós queremos passar para vocês uma oferta. Nós não sabíamos o que comprar, poderia não gostar e de repente ficar encostado. Então o conselho e a igreja está presenteando vocês com uma oferta. Não é muito, mas o pouco com certeza vai abençoar a vida de vocês, tá bom? Então esse é um presente desta amada igreja, que sempre estará orando por vocês, tá bom? Espera aí um pouquinho. A família Dias, na pessoa do presbítero José Tiago, ainda se diga de passagem, é usado, ou seminovo, conforme se diz, quer presentear você, seminarista, visto que você vai usar muito o notebook
tá bom? Esse é um presente da família Dias, na pessoa do presbítero José Tiago, tá bom? Está dando para vocês. E por último, penso que de maior valor de tudo que vocês têm, apenas um presente diário. Eu sei que o tempo de seminário é corrido, é exaustivo, é cansativo, ainda mais agora com o Mateu e vindo um outro bebê. Mas uma coisa que vocês não podem deixar de fazer é o culto doméstico. É o presente diário que a nossa comunidade disponibiliza para vocês. Você que está online, se não tem, providencie, faça o culto doméstico na sua família. Esse é um material que nos norteia, nos ajuda bastante, tá bom? Então penso que esse é o maior presente que vocês possam ter com a família, tá bom? Que Deus abençoe, Mateu, que Deus abençoe, Luma, e que Deus abençoe, seminarista. Nós vamos orar mais uma vez por vocês, tá bom? Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida deste casal. Os abençoe agora na ida, durante a semana, até a cidade de Campinas, o seminário da graça, sabedoria, ó Deus, a este casal. Em nome de Jesus. Cuida também da gestação da Luma. Que ela tenha uma excelente gestação como foi a do Mateu. Guarda e livra de todo perigo e de todo mal. Levanta os recursos, ó Deus, como sempre fizestes. Obrigado pelo coração generoso desta igreja, que vai ajudá-los, ó Deus, ainda que não seja muito, mas demonstra o carinho e amor que sente por eles. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Podeis assentar, mas eu preciso fazer uma segunda coisa. Guri, podeis assentar. Eu preciso fazer uma segunda coisa nesse momento, tá? Quero convidar o Laércio, quero convidar a Eliane, por favor, que venham à frente. Eu preciso orar com o Laércio, já orei com ele pessoalmente, já conversamos, já tenho orientado, mas eu não posso deixar de orar junto com a comunidade. O Laércio, ele foi nomeado pelo novo prefeito, nessa gestão de 2021 a 2024, é isso? 2024, né? Que são 4 anos. Laércio foi nomeado como secretário de Desenvolvimento Econômico. É isso, Laércio? Se eu estiver errado, você me corrige. Então, ele tem uma função junto ao nosso município. E a igreja precisa orar por esses que Deus capacita, que Deus chama. E que Deus assim dê a você, Laércio, Eliane, sabedoria. E que jamais, Laércio, esqueça de amar e servir a Deus sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Vamos orar por vocês? Amado Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça em favor desse casal, principalmente da vida do Laércio. Cobre ele com temor, cobre ele com graça, cobre ele com misericórdia, Senhor. Dá sabedoria, Deus, em Cristo Jesus. Sua esposa, Eliane, companheira, amiga, que estará junto ao seu lado, também tenha temor e sabedoria para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Que eles façam diferença, ó Deus, por onde eles estiverem nesse município. Cobre eles com a Tua graça, com o temor e com a sensibilidade do Espírito Santo. É em Teu nome, Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Laércio, Eliane. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Você, se ainda está conosco online, se coloque em pé. Nós vamos orar e receber a bênção do nosso bom Deus. Obrigado pela sua presença. Ao final, você pode pegar o boletim de janeiro. Ali tem algumas informações que já foram alteradas devido à nossa pandemia. Tá bom? Algumas coisas vão mudar ali. Mas o que não muda é a nossa semana do culto de oração. Não vai ser presencial, mas vai ser online. Participe conosco, tá bom? Próxima semana voltamos à nossa escola bíblica dominical às 9h30, certo, Sara? Acabou o mordomia de ficar dormindo agora, tá bom? Avisa as amiguinhas lá. E aí o nosso culto também presencial às 19h30. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas canções, obrigado pela Santa Ceia, obrigado por tudo que o Senhor nos faz. Mantenha a nossa alma aquecida. Obrigado também por aqueles que estão online conosco. Muito obrigado, Deus. Deus, derrame graça, força e misericórdia para nós. Dê também uma semana daqueles que voltam às atividades, trabalho e os seus afazeres, ó Deus. Aqueles que viajam, aqueles que retornam, guarda eles debaixo da Tua
graça, Pai. Aqueles que estão online conosco, que a Tua boa mão também os visite e aqueça o coração em Cristo Jesus. Pelos nossos amigos que estão conosco, como a pessoa do pastor Ricardo, muito obrigado pela vida dele, a sua família, seu trabalho, suas férias agora, em Cristo Jesus. Muito obrigado. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós. E a vós também que estão online conosco, que a graça do Senhor os alcance hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, estarei à porta cumprimentando vocês. Um grande abraço.